Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui gravando sobre os livros históricos, né? Começando de Josué até o livro de Esther. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdras, né? Vamos colocar os 10 capítulos de Esdras, divide-se naturalmente em duas seções principais. Do capítulo 1, a primeira seção, né? A primeira seção do capítulo 1 até o 6 trata do primeiro grupo de exilados judeus, a volta a Jerusalém e a reedificação do templo por ele. E a segunda parte, né, da seção temos do capítulo 7 até o capítulo 10, descreve o retorno do segundo grupo sob a liderança de Esdras. Aparece lá no 7:10 do livro, né? E a renovação espiritual que teve lugar então, né? Tem uma estrutura aí, essas duas divisões que a gente pode pegar e analisar dentro do livro, né? Dentro do livro de Esdras, né? Vamos analisar a questão do Esdras, né? Dentro do conteúdo, né? Esdras era sacerdote e escriba hábil na lei de Deus. Isso ele mesmo coloca lá no livro capítulo 7, versículo 6. Veio da Babilônia para ensinar a lei de Deus aos judeus que retornaram do exílio. Seu nome hebraico, Ezra, né? E esse nome vem da palavra e significa ajuda. Na Septuaginta, seu nome grego, né? E na Vulgata Latina aparece livro de Esdras. O sacerdote Esdras chegou a Jerusalém com mais um grupo em 457. Lá no capítulo 1 fala da primeira leva, a primeira volta de judeus que veio, né? Foi com Zorobabel, foi em torno de 50 mil. Aí depois vem Esdras com o segundo grupo, com mais tantos mil. E o terceiro grupo vem com Neemias, né, para fechar todo o conteúdo para a reconstrução do templo. E uma das coisas também, quando ele volta, né, para dar assistência, o sacerdote Esdras chegou a Jerusalém com mais um grupo, né, no ano 457, para dar assistência espiritual ao povo. Era um homem zeloso, porém austero, né, sereno, legalista, implacável na aplicação da lei. Não era uma figura popular entre os antigos anciãos de Israel, mas era um homem ideal para manter os fundamentos bíblicos do judaísmo. Esdras tinha a preocupação de preservar a fidelidade do povo à lei. Estava mais preocupado com a vida espiritual de cada judeu do que a vida social. Esse homem ficou conhecido na história dos judeus como alguém temível e que aterrorizava os que estavam na sua volta. Uma das coisas que a gente vê, o livro apócrifo de Eclesiástico faz menção honrosa de Neemias na lista dos heróis, porém Esdras não está incluído nessa lista. O livro apócrifo de 2 Macabeu, mais ou menos o mesmo período de Eclesiástico, menciona Neemias com honra e elogio, mas Esdras não é mencionado. Os capítulos de 7 a 10 mostra que Esdras foi realmente um grande líder religioso. Só pegar do capítulo 7 a 10. Neemias foi o seu sucessor por volta do ano 436 a.C. Uma das coisas que a gente pode estar analisando também, né? Os rabinos, a autoria. Quem escreveu o livro, né, de Esdras, né? Os rabinos atribuem a ele 5 grandes realizações judaicas, né? 5 grandes realizações judaicas. Vamos lá. A Esdras foi atribuída a criação do Sinédrio, a grande sinagoga, que hoje é o parlamento de Israel, a formação do cano judaico, a substituição dos caracteres hebraico arcaico, a escrita paleo-hebraica para os atuais caracteres quadráticos, a composição dos livros das crônicas e de Esther, além de ser o responsável pelo estabelecimento de sinagogas, tudo isso é atribuído a Esdras, né? Parece que o livro de Esdras originalmente formava um só livro com o de Neemias. Isso a gente pode ver lá em bibliologia, tá? Por isso ainda hoje os judeus consideram os dois como um único livro. Entretanto, essa evidência não é tão forte como na unidade do Pentateuco e dos livros de Samuel dos Reis. Então, tem essas atribuições a Esdras, né, que começou a sinagoga, o Sinédrio e grandes feitos em Israel. Isso que, segundo os rabinos, fala sobre... Os rabinos atribuem a ele 5 grandes realizações judaicas. O conteúdo que está no livro, né? Esdras é a continuação de 1ª e 2ª crônicas. Narra o trabalho desse sacerdote. O livro está dividido em 2 partes principais. A primeira retrocede aos dias de Zorobabel,
dos profetas Ageu e Zacarias, além de registrar a reedificação, né, ou a reedificação do templo de Jerusalém. Termina no capítulo 6, versículo 8, capítulo 6, versículo 22. Entre os capítulos 6, vai lá, ó, isso é importante, entre o capítulo 6 e 7 há um intervalo de quase 60 anos. E nele ocorreram os eventos do livro de Esther. A segunda parte registra a jornada de Esdras para Jerusalém e de seu trabalho na cidade santa. E por si só, eu queria falar sobre a questão do esboço, que é a importância que tem esse livro, né? O retorno do cativeiro babilônico e a reconstrução do templo. O édito de Ciro, né, aparece no capítulo 1. A descrição geral do retorno aparece no capítulo 1 até o capítulo 2. O altar de holocausto e os alicerces do templo. A primeira restauração que fizeram foi o altar do holocausto. A oposição do samaritano registrado no capítulo 4. Ageu e Zacarias incentivaram a construção do templo, está registrado no capítulo 5. Dario confirma o decreto de Ciro no capítulo 6. O templo é completado e dedicado, está registrado no capítulo 6. A celebração da Páscoa está registrado no capítulo 6. A vinda de Esdras a Jerusalém é registrada entre o capítulo 7 a 10. Esdras é comissionado por Artaxerxes, capítulo 7 até o 8. As reformas de Esdras é só assistir o vídeo. Shalom, até mais. Quero falar sobre Neemias na próxima gravação. Até mais.